A terceira coisa que eu quero falar com você hoje, que é o tema dessa noite, é o aplicativo que todos deveríamos ter, mas que nem todo mundo, ou eu arriscaria dizer que talvez a maioria não possui, instalado na sua vida. E eu não estou falando do aplicativo instalado aí no seu smartphone. Eu estou falando do aplicativo instalado na sua vida. Entendamos agora a nossa vida como um sistema, como se fosse um computador ou como se fosse um smartphone. E ali você tem vários aplicativos. Os aplicativos são coisas que nós colocamos e retiramos, que têm uma utilidade, uma finalidade. E nós, comparando-nos com um sistema assim, um sistema informatizado, nós também temos aplicativos, programas, aplicações, né, que são instalados nas nossas vidas. Já falei um pouco aqui a respeito da alma humana, psique, que é a palavra usada no grego, que o apóstolo Paulo utiliza, que é um sistema que nós possuímos. E toda a nossa configuração está na nossa alma, na nossa mente, os nossos pensamentos, isso é a nossa configuração. Todos nós temos uma configuração. Se você é uma pessoa bruta demais, aquela pessoa que responde com grosseria, isso é uma configuração. Você foi configurado a ser assim. Deus não te fez assim. Mas em algum momento o seu sistema recebeu essa informação que ficou gravada em você e começou a te definir. Então nós somos, na verdade, o resultado daquilo que nós fomos sendo configurados. E os traumas, os problemas, as circunstâncias, os abusos, as decepções, tudo isso vai instalando nas nossas vidas algumas atitudes. E a gente age muitas vezes baseado nessa configuração, que é a configuração da nossa alma, da nossa mente. Quando entramos em contato com o Senhor e com a sua palavra, nós passamos por um processo de renovação da mente, onde nós tomamos consciência a respeito dessas coisas e colocamos elas submetidas à cruz de Cristo, ao sacrifício de Jesus, ao poder de Deus, para dizer: Deus, eu rejeito na minha vida isso. Apesar de ter sido configurado para ser um péssimo marido, eu decido ser um ótimo marido. Apesar de ter sido configurado para ser um péssimo pai, eu decido ser um ótimo pai. Apesar de ter sido configuradas as mulheres, a ser uma mulher, insubmissa, que não baixa a cabeça mesmo, que não obedeça ao marido, que é o cabeça, de acordo com a palavra de Deus. Apesar de ter sido configurada, eu decido renunciar a essa configuração. Então nós somos configurados. E temos muitos aplicativos, e podemos instalar muitos aplicativos. E hoje eu quero falar de um aplicativo que eu penso ser essencial na vida cristã, nas nossas vidas, mas que, como eu falei aqui, eu penso que a maior parte das pessoas hoje, como cristãs, pessoas evangélicas que professam a fé em Cristo, que foram salvas, que nasceram de novo, não posso dizer que realmente se converteram, mas ainda que tenham se convertido, muitas vezes não possuem esse aplicativo instalado em sua vida. E isso é talvez um dos motivos pelo qual nós nos deparamos com uma geração de crentes tão fracos, de crentes tão levados pelas circunstâncias, de crentes tão inconstantes, que uma hora está tão apaixonado por Jesus e na hora está tão apaixonado pela Babilônia e pelo resto de todo o lixo que o diabo oferece. Uma geração de pessoas que estão constantemente desanimadas, frustradas. Uma geração de pessoas que não conseguem atravessar circunstâncias difíceis e perseverar. Por que isso? Porque lhes falta um aplicativo. E hoje eu quero falar sobre esse aplicativo. Porque eu creio em nome de Jesus que se você estava com ele danificado, hoje ele vai ser reparado pelo poder do Espírito Santo nesse lugar. Amém? E eu creio que se você não tinha ele na sua vida, hoje ele vai ser instalado pelo poder do Espírito Santo que está nesse lugar. Amém? Amém? Acho que tem mais gente precisando que instale do que seja reparado, Porque o amém foi mais forte na instalação, Então que seja instalado na sua vida hoje esse aplicativo. O aplicativo são ferramentas, programas, E o nome aplicativo ele também é usado para o computador, mas é mais usado em se tratando de smartphones, Esses iPhone, Samsung, esses celulares que fazem tudo e ainda ligam, Que hoje em dia os celulares eles fazem tudo e ainda liga, de vez em quando, Quase não liga mais, mas também liga. E os aplicativos, eles vêm para facilitar as nossas vidas, para nos ajudar em muitas coisas, são ferramentas úteis, Tem aplicativo para tudo quanto é coisa que você imaginar. E isso é uma verdade, Tem muito tipo de aplicativo. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo instalado aqui no meu celular, que é um aplicativo para você verificar a placa de carros, de qualquer lugar do Brasil. Porque me falaram desse aplicativo e eu tenho, lá na garagem do meu prédio, tem um vizinho lá
que todos os dias tem um carro diferente instalado na vaga dele, estacionado na vaga dele. E eu ficava intrigado com aquilo, porque normalmente eram uns carros assim meio detonados. Eu falava, rapaz, esse cara, ou ele é mecânico que traz os carros para casa. Aí me falaram de um vizinho, não sei da onde, que descobriram, vizinho do pastor Giovanni, lembrei, que descobriram que estava sempre com um carro diferente, descobriram que na verdade era roubo de carro, os caras levavam para lá os carros. Falei, rapaz, vou baixar esse aplicativo, vou começar a verificar as placas. Aí todo dia eu chegava, olhava a placa, aí botava lá, situação legal, tudo certo com o carro. Falei, então o cara deve ser mecânico, deve trabalhar com isso. Então um aplicativo para isso. Esses dias teve um aqui, essa semana, né? Tinha um que estava parado aqui um tempão, minha mãe, meu Deus, esse carro está aí desde cedo. Né? E aí eu fui, puxei, eu falei, ó, pelo menos aqui não tem nenhuma ocorrência, tá tudo normal aqui com ele. Né? Então, são aplicativos, né? Tem um aplicativo fantástico de mapas, né? Que usa o GPS, que é um sistema de localização fantástico, e você consegue ir para qualquer lugar, né? Viajei para o Nordeste, rodei 5.300 quilômetros usando o mapa impresso, mas muitas vezes o aplicativo me ajudou muito, é muito legal. Às vezes eu vou pregar num lugar igual eu fui com o Lucas lá em Planaltino de Goiás. O cara me mandou a localização pelo WhatsApp, eu botei a localização, pois eu fui parar lá dentro da chácara onde estava tendo, e roda estrada de chão e vira aqui, vira tudo seguindo pelo aplicativo, até chegar no lugar. Né? Então, são ferramentas, e essas ferramentas são muito boas no nosso dia a dia. E nas nossas vidas, nós precisamos de algumas coisas que são fundamentais. Eu creio que se hoje você tiver instalado na sua vida esse aplicativo, eu quero dizer que a sua vida não será mais a mesma. E isso não é um jargão de pregador para parecer legal e você dizer amém, pronto, e, né? Não é, irmãos. Eu estou falando diante de Deus daquilo que eu creio. Se nós tivermos esse aplicativo instalado nas nossas vidas, tudo será diferente nas nossas vidas. Diga amém. Amém. Amém? Amém. Então, qual é esse aplicativo, pastor? Que você fez tanta propaganda, parecendo até que está trabalhando para uma empresa para vender aplicativo, né? Que foi essa propaganda toda. Esse aplicativo que nós precisamos ter instalado nas nossas vidas, é o aplicativo que tinha instalado na vida do apóstolo Paulo, que tinha instalado na vida da maioria dos primeiros discípulos, e que você pode ver isso claramente, eu vou mostrar para você, que é um aplicativo chamado Disposição para Sofrer. Diga comigo assim, disposição para sofrer. Você não precisa dizer para a pessoa que está do seu lado, porque às vezes ela não gosta. Mas você pode dizer para você mesmo assim, disposição para sofrer. Irmãos, esse aplicativo é um aplicativo que nós precisamos ter instalado nas nossas vidas. Mas como eu disse aqui, infelizmente a maioria dos cristãos, elas são convidadas a Jesus com uma falsa propaganda, que é como uma propaganda enganosa, e muitas vezes, é por isso que eu falei, nós encontramos muitos crentes decepcionados, frustrados, angustiados, tristes, desanimados, que não alcançam o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Por causa de uma propaganda falsa, enganosa. Trabalhando na área da propaganda, eu sei o que é o esforço que o publicitário faz para poder elevar um produto de tal forma que ele pareça ser o melhor do mundo. Quando eu falo sobre isso na minha pregação Maçã ou Cocô, que eu falo sobre a propaganda enganosa do diabo, do pecado, que mostra como se fosse uma maçã, como algo gostoso, algo suculento, o pecado. E eu digo que o diabo, ele é um propagandista, é um publicitário que usa de propaganda enganosa para mostrar o pecado como algo bom, mas na verdade é algo horrível e é uma propaganda enganosa. E sempre quando eu falo sobre isso, normalmente, nem sempre, mas normalmente eu dou um exemplo, né, a respeito da primeira vez que eu comi um Big Mac no McDonald's. Né, porque eu costumo dizer que a gente... Hoje não, hoje nós não somos, hoje nós somos ricos, né, da glória de Deus, aleluia. Mas eu cresci, meus pais com dificuldades financeiras, então muitas vezes nós não podíamos desfrutar de algumas coisas que a maioria dos meninos desfrutavam. E aí eu costumo brincar e contar sério, mas brincando às vezes, né, que eu demorei muitos anos para tomar Coca-Cola, porque aqui em casa era só Baré, que era baratinha, aquela garrafinha de Baré, né? Então Coca-Cola era um negócio mais caro. O McDonald's eu fui depois de grande. Hoje os meus filhos pequenininhos já vão no McDonald's normalmente, né? Às vezes quase toda semana eu tenho a oportunidade de ir no McDonald's, mas eu levei muitos anos para ir no McDonald's. E eu me lembro que quando eu ouvia falar do Big Mac, né? E eu via aquela propaganda na televisão, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim.
E aí na televisão, tudo bem que a televisão aqui em casa era 14 polegadas, então ela não era tão grande assim. Mas mesmo naquela televisão 14 polegadas, aquele sanduíche era mega. Eu olhava e falava, meu Deus, esse sanduíche é muito grande, cara. Que sanduichão! Até o dia que eu fui no McDonald's pela primeira vez. Eu entrei e tinha aquela foto do Big Mac, né? Big Mac. Eu falei, uau, será que eu dou conta de comer ele sozinho? Aí quando eu pedi o Big Mac, irmãos, aquela atendente do McDonald's me entrega aquela caixinha desse tamanho. Eu acho que tem alguma coisa errada, senhorita. Eu pedi um Big Mac. Entendeu? E aí vem aquela... Você, como Big Mac, você sabe o que eu estou falando, né? Aquela caixinha, aquele sanduíche. Então isso é o quê? Isso muitas vezes é uma propaganda enganosa. E às vezes o Evangelho nos é apresentado como uma propaganda enganosa. Só que a Bíblia nunca nos enganou. E eu queria ler alguns textos com você aqui. O primeiro texto que eu queria ler com você é o texto que está em Atos, que fala da conversão do apóstolo Paulo. Atos no capítulo 9. Abre aí comigo. Como eu falei, nós vamos ler vários textos aqui. Atos 9 fala do momento em que Saulo, aquele perseguidor dos cristãos, se converteu e teve um encontro real com o Senhor Jesus. E nós vamos ler aqui a partir do verso 1. Atos 9, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, como era chamado Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Até aí esse texto, a gente vai ler outros, mas olha só. O apóstolo Paulo ali, que depois se tornou o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E é interessante que quando Deus chama Ananias, Deus diz para Ananias assim, ó, você vai lá e você vai orar por esse cara chamado Saulo. Quem é ele? Ele é o cara que está perseguindo a galera. Está mandando prender e matar um monte de gente aí por seguirem a Jesus. E a Ananias, sendo um cristão, falou, pelo amor de Deus, Senhor, como é que eu vou lá na casa desse cara? Esse cara vai me matar. Mas Deus explicou para ele e ele decidiu obedecer e foi. Só que quando Deus manda Ananias ir lá, o que me chama muito a atenção é que Deus disse para ele que ele iria mostrar para Saulo o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus.
Olha só, o cara se converte. E quando o cara se converte ali, é batizado, é cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que foi o que aconteceria quando Ananias orasse por ele. Esse cara então passa a ser ensinado o quanto ele deve sofrer por amor a Cristo. Isso é uma divergência entre o que a gente vê hoje muitas vezes quando nós convidamos as pessoas para conhecerem a Jesus. Porque hoje as pessoas são convidadas a conhecerem a Jesus para quê? Para parar de sofrer. Venha e pare de sofrer. Venha e você vai ser, abençoado, seu casamento vai ser restaurado, tudo vai mudar na sua vida, tudo vai ficar lindo. Essa muitas vezes é a propaganda que é feita. Mas quando você vê aqui na vida dos primeiros cristãos, eles eram convidados a entregarem a sua vida a Jesus, e eles eram convidados a entregarem a vida para uma vida de sofrimento. Eles recebiam um aplicativo inicial já instalado, que vinha grátis com o sistema operacional deles. Vinha um Windows já com um aplicativo grátis. Tem um aplicativo aqui que já veio junto. Você vai precisar muito dessa ferramenta. Qual é? Disposição para sofrer. Aí quando você começa a ler as cartas do apóstolo Paulo, você vê como isso era forte na vida dele. Em 2 Coríntios, vamos passar aí para 2 Coríntios. O apóstolo Paulo faz uma carta da sua insanidade, por Jesus, da sua verdadeira loucura. Que eu sempre digo que ser louco por Jesus não é gritar, berrar, dizer, eu sou louco, uhul! Isso aí eu costumo dizer que os corintianos fazem melhor. Os flamenguistas fazem melhor do que a gente. Gritar, vibrar, pular, entendeu? Não hoje, Mas sabe, a verdadeira loucura por Jesus é a disposição de sofrer. É a disposição de perder o que for preciso. É a disposição de abrir mão do que for preciso, de renunciar, de sofrer o que for preciso por causa dele. Isso sim é a verdadeira loucura, que parece loucura aos olhos dos homens. É a verdadeira loucura. E aqui em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, a partir do verso 22. Quem achou, diga sabão em pó. 2 Coríntios 11, 22, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, mas eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está contando aqui, a lista de loucuras de amor por Jesus. Talvez se alguém pede, fala para mim a lista de amor por Jesus que você já fez. Eu já vendi melzinho no semáforo para arrecadar dinheiro para o projeto da igreja. Eu já subi em cima do tambor para ler a Bíblia. Eu já fui para a praça de alimentação do shopping ler a Bíblia. Já entrei no supermercado para ler a Bíblia. Já preguei para uma pessoa que estava sentada do meu lado no ônibus. Entendeu? Talvez essa seja a nossa lista de loucuras de amor por Jesus. Acordei 5 horas da manhã para ir orar no monte. Olha que loucura. Entendeu? Aí ele começa a dizer a lista dele. E ele diz assim, fui açoitado mais severamente. Presta atenção, se você assistiu Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você vai ver um relato extremamente, como eu posso dizer, detalhado do que era o açoitamento na época do Império Romano aqui, esse contexto. Porque Mel Gibson buscou na história, os relatos históricos, para mostrar como era o açoitamento. E você vê uma cena de Jesus sendo massacrado ali quando ele foi açoitado. E Paulo foi açoitado exatamente como Jesus. Aí ele diz assim, açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Olha só, presta atenção aqui, que ele 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites. Quantas vezes Jesus recebeu 39 açoites? 1 vez. Só que Jesus disse o quê? Os meus discípulos farão obras maiores do que eu. Paulo não foi uma só, 5 vezes 39 açoites.
Então pega aquela cena do açoitamento lá do Mel Gibson e multiplica por 5. Foi o que esse cara viveu. E ele diz assim, ó: 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Isso aqui é um detalhe. Porque quando a gente fala que viajando, pelo menos o cara vivia viajando, né? Irmãos, o apóstolo Paulo não viajava de avião, não. Entendeu? Não viajava de carro com ar-condicionado, não. A viagem aqui não era tão simples assim, não. O cara saía para viajar e não sabia se ele ia chegar e nem se ele ia voltar, meu irmão. Porque a viagem eram dias e ele passava por muitas coisas nessas viagens. Tanto que ele continua dizendo aqui, ó: estive continuamente viajando de uma parte a outra e enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo nos falsos irmãos, perigo para todo lado. Ele vivia uma vida periculosa. Tinha que ter um auxílio periculosidade lá, de, né? Salubridade. Né? Porque o negócio era perigoso. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome. Fome ele passou. E sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Vivia jejuando, irmão. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha a vida desse cara. Olha a lista de sofrimentos desse cara. Por isso que quando ele foi ganho ali, a consolidação dele foi uma pregação dizendo para ele assim: você vai aprender o quanto que importa sofrer por amor do Senhor. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, prossegue aí, Filipenses vem logo em seguida, né? Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, entenda o contexto aqui, essa carta aos Filipenses, ela foi escrita dentro da cadeia. Paulo estava preso por causa do Evangelho. E aqui nessa carta, ele escreveu essa carta dentro da cadeia. E aqui quando ele escreve em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 20, ele diz assim, ó: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Presta atenção aqui, o apóstolo Paulo estava dentro da cadeia, não sabendo se ele ia sobreviver. E aí ele está dizendo aqui que morrer para ele não era um problema. Eu estou disposto, inclusive, a morrer. Se eu viver, vou glorificar a Cristo. Se eu morrer, também vou glorificar a Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Por que ele diz? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, né, porque ele nem sabia se ele ia viver ou não, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Quer dizer, eu não sei se eu prefiro morrer ou se eu prefiro ficar aqui vivo, né? Ele estava dizendo. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. E eu faço do apóstolo Paulo as palavras dele as mesmas minhas. Por causa de vocês é melhor que eu fique, né? Mas o meu desejo era ir para o céu hoje de madrugada, acordar lá já com Jesus. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação.
E isso da parte de Deus. 29, o lema da minha vida, 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio, diga comigo, privilégio, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer, ou em algumas traduções, padecer. Aí o apóstolo Paulo, dentro da cadeia, compara o sofrer por Cristo com um privilégio. A vocês foi dado o privilégio não só de crer, mas também de sofrer, de padecer. Por quem? Por Jesus. Esse era o coração desse apóstolo. Em Filipenses 4:13 ainda, né, nessa carta, dentro da cadeia, no 12, que nós também conhecemos o tudo posso naquele que me fortalece, que é o Filipenses 4:13, mas no 12 ele está dizendo assim, ó, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga amém. Amém. Esse tudo posso está relacionado a uma vida onde eu posso sofrer, eu posso passar por dificuldade, eu posso passar fome. Ele está dizendo aqui, eu sei o que é passar todas essas coisas, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é não ter nada. Ele está dizendo, mas eu posso naquele que me fortalece, porque Ele é quem me fortalece. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Aí o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, já no final da sua vida. Prossegue aí para 2 Timóteo. No final da sua vida, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo, que ele chamava de filho. E ele diz assim em 2 Timóteo 3. Olha o que ele diz a Timóteo, que vale para todos nós, porque essa carta foi escrita a Timóteo e a nós. Por isso ela está na sua mão aí agora. 2 Timóteo 3:10, ele diz assim, ó, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem será perseguido aqui, irmãos? Quem? Não, vamos ver se você entendeu. Quem vai ser perseguido aqui? Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sempre quando eu prego em congressos em Santos, eu digo, se você é um cristão e você não enfrenta perseguições, ou na sua escola, ou na sua faculdade, né? Quando pregando para jovens, que a maioria das vezes em congressos de jovens, ou das vezes dentro da sua própria família, dentro da sua casa. A Bíblia diz que um dos lugares onde Jesus enfrentou perseguição foi dentro de casa. Que a Bíblia diz que ele se tornou como um estranho para a sua própria família. Que na cidade dele, a cidade de Jesus, ele não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Porque as pessoas não recebiam como Cristo ungido de Deus, como um profeta. Então, aqui ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, todos que desejam viver piedosamente para Cristo sofrerão perseguições. Se você tem esse aplicativo instalado na sua vida, uma disposição para sofrer, irmão, você encara isso aqui de outra forma. Talvez você fale, não, pastor, mas isso aí é para Paulo. Paulo é um cara, né, anormal. Ele não pode nivelar todo mundo por Paulo, apesar dele ter dito que nós devemos imitá-lo como ele imitou a Cristo, né? Mas ainda assim a gente tem aquela coisa de dizer assim, não, mas é porque é Paulo, né, pastor? Paulo. Tem gente que vive, o André Valadão fala que isso é uma fé medíocre, né? Que ele diz que tem gente que diz assim, quando eu chegar lá no céu eu quero ir lá na casa de Paulo, para conhecer Paulo, ouvir a história de Paulo, né? Saber, e aí, Paulo, como é que foi? Ele disse, isso é uma fé medíocre. Ele diz assim na pregação, quando eu chegar no céu eu quero ter Paulo na minha porta, dizendo, cara, André, bicho, me fala, cara. Entendeu? Então, mas olhando para Paulo, a gente pode perceber muitas coisas por ser Paulo, né?
Mas a gente entende que esse não é um conselho só para Paulo. Não é um conselho só para Timóteo, mas é para todos nós. Volta para Atos aí agora. Não, volta primeiro para Lucas. Lucas. Nosso amado médico Lucas, doutor, cara culto, entendedor, que acompanhava Paulo, né, nas suas viagens. Ele escreveu o Evangelho de Lucas. E esse homem, tão culto, tão cheio de conhecimento que era Lucas, ele expressa um momento em que Jesus disse uma das suas frases mais importantes para o cristianismo. E que a gente menos vivencia e menos coloca em prática na nossa vida. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos. A quem que Jesus dizia? A quem que Jesus dizia? A todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Perceba a inclusão do diariamente no relato do doutor Lucas. Porque os outros evangelistas não falam isso. Diariamente, disse Lucas aqui a fala de Jesus. Ou seja, esse aplicativo tem que ser usado todo dia. Essa disposição para sofrer tem que ser diária. Essa cruz, esse negue-se a si mesmo, a renúncia, ela é diária nas nossas vidas. E aí ele diz, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha o que Jesus está dizendo para todos. Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém realmente quiser trilhar o caminho, precisa ter um aplicativo instalado na sua vida. A disposição para sofrer. A disposição para sofrer não por causa dos problemas dessa terra, não por causa de uma enfermidade, não por causa de uma maldição, não por causa do capeta, não por causa do governo, não por causa das coisas dessa terra, não, mas a disposição de sofrer no sentido de fazer a vontade de Deus em todas as situações, ao ponto de sofrer o que for preciso, por causa do Senhor. Essa é a diferença. Mas muitos são convidados a Cristo para não mais sofrer, quando na verdade nós devemos ser convidados a Cristo para entendermos que o Senhor, o convite dele é para uma vida de sofrimento. O convite de Jesus é para uma vida de sofrimento. Parece insanidade o que eu estou lhe falando aqui, mas o convite dele é um convite para uma vida de sofrimento. Um sofrimento que redundará numa glória de peso eterno, porque o apóstolo Paulo escreveu que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória de peso eterno. É por algo que vale a pena. Eu não estou sofrendo por causa de um time de futebol. Eu não estou sofrendo por causa de um artista. Eu não estou sofrendo por causa de uma empresa. Eu não estou sofrendo por causa de algo temporário que daqui a pouco vai passar e vai morrer. Tem gente que está sofrendo aí louco, desesperado por causa de um artista. Ai, meu Deus! Eu conheço uma líder de um fã-clube. Não sei se é líder, mas participa da liderança. Meu Deus, é muito sofrimento por amor ao Daniel. Quem é o Daniel? Qual é o seu relacionamento com o Daniel? Aí eu já tirei foto com ele umas 3 vezes. Entendeu? Quem me conhece pregando sabe que eu não sou contra futebol, apesar de eu não gostar, irmãos. Mas eu vou reconhecer para você que tem gente que sofre muito mais pelo time, e eu prego isso. Quase todas as vezes que eu ministro sobre isso, eu falo disso. Essa disposição para sofrer, às vezes por um time. Às vezes por uma coisa que é temporário. E como eu falei aqui, eu não estou dizendo que você não pode admirar alguém, não estou dizendo que você não pode torcer por um time, que você não pode assistir videogame, ou jogar videogame, que você não pode fazer as coisas. Não é isso, irmão, mas entenda aqui uma disposição para sofrer. Eu lembro o dia que o YouTube veio no Brasil, aqui em Brasília, e aí passou uma reportagem, uma senhora já, devia ter uns quase 50 anos de idade, dando uma entrevista no DFTV, e ela dizendo assim, agora minha vida faz sentido, porque finalmente eu vi o Bono. E eu pensei, meu Deus, por que não foi na padaria? Lá tem um biscoito Bono, tem um monte.
Teria feito sentido mais cedo a vida dela. Mas muitas pessoas estão sofrendo por algo que é tão efêmero, tão passageiro, tão terreno, irmãos, que acaba num momento. Num momento. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar numa agência que eu trabalhava de propaganda alguns anos atrás, e eu empolgado, né? Cara, eu estou trabalhando numa agência de propaganda, fazendo o que eu gosto, design gráfico. Aí um dia meu chefe virou e falou, cara, é o seguinte, eu preciso que você fique até mais tarde para poder fechar aqui a revista, editar, entendeu? Mas eu não tenho como te pagar a hora extra. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, é um prazer para mim, bicho. Eu amanheci o dia sem ganhar nem R$1 de hora extra. Quantas vezes nós estamos sofrendo por coisas que são tão passageiras e corriqueiras. Mas Jesus está nos convidando a sofrer por algo que é eterno. Porque Ele diz que qualquer coisa que você fizer por causa dele, você está juntando um tesouro que é eterno. Por ele, vale a pena. Ficar uma noite sem dormir por causa de qualquer coisa, porque eu estou assistindo filme, porque eu estou conversando fiado, porque eu estou na internet, isso aí faz mal para a sua saúde, vai te prejudicar, não vai servir para nada, nunca vai ser recuperado. Mas perder uma noite por causa de Jesus, porque você está orando, discipulando alguém, fazendo a obra de Deus, fazendo algo para o reino de Deus, eu quero dizer, isso redunda em uma glória que é eterna. Vale a pena. Então nós precisamos entender a disposição para sofrer, que Deus instale na sua vida isso hoje. Lucas 9, no mesmo capítulo, Jesus diz lá no final, no versículo 57, quando andava pelo caminho, olha só Lucas 9, 57, quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Imagina, Jesus andando, né? Está lá Jesus andando com os discípulos, aí o cara chega e fala, olha, eu vou te seguir por onde fores. Aí Jesus, né? Em vez de dar aquela palavra de ânimo pro cara, Jesus chega para ele e fala assim, vou instalar logo um aplicativo, vou mostrar para você a real, não vou te deixar iludido. Né? Porque alguns pregam Jesus que nessa hora ia virar pro cara, vem mesmo, porque olha, vou te dar um carro novo, uma casa top, um salário melhor, você vai ser feliz, vai ter tudo que você quiser. Mas Jesus vira para esse cara e diz assim, Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Aí o outro, Jesus disse para ele, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa primeiro ir sepultar o meu pai. Eu acho muito insano esse texto aqui, imagina. Jesus chega e o cara fala, Senhor, é porque o meu pai morreu. Primeiro eu tenho que ir para o velório do meu pai. Aí Jesus, né, como um homem equilibrado, como hoje é pregado, aquele cara zen, né, paz e amor, todo equilibrado como é pregado, Jesus às vezes é assim, quase Buda, né? Jesus poderia ter virado, claro, cara, vai lá, pelo amor de Deus, vai sepultar. É o funeral do seu pai. Jesus vira para o cara com muita insanidade, diz assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. É muita insensibilidade, fala sério. O pai do cara morreu. É essa insanidade do evangelho que às vezes nós nos esquecemos. E precisamos ser lembrados. Como hoje você está sendo lembrado aqui. Jesus está mostrando que existe algo muito maior que é eterno. O seu pai, você não pode fazer nada mais por ele, está morto. Mas existe algo que você pode fazer que tem um valor eterno. Proclamar o reino de Deus, ele disse aqui. Está entendendo? Aí ele continua. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está entendendo aqui? Sabe, hoje eu quero que você entenda que Jesus nos chamou para o sofrimento por amor a Ele. Porque esse sofrimento vale a pena. O reino de Deus é uma grande insanidade, que parece insanidade. É porque ele está doentinho, gente. Por isso que ele está enjoadinho desse jeito. Está com febre, ontem a gente levou ele ao hospital. O reino de Deus, ele é uma grande insanidade. No reino de Deus, você ganha quando você perde. O maior é o que serve. É um monte de loucura.
Então, quando você entende isso aqui, você entende, tudo muda na sua vida. Quando você tem uma disposição para sofrer. O problema é porque nós nos aproximamos de Jesus só para querer ganhar. Para querer salvar a nossa vida. Ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que a perder por amor de mim, este sim a salvará. E para finalizar o outro texto, Atos, capítulo 14, para você ver que isso não era só algo para o apóstolo Paulo ou para aqueles 12 discípulos de Jesus, mas que é algo para todo aquele que encontra Jesus e que conhece a Jesus. Em Atos, no capítulo 14, mostra ali na igreja primitiva, pessoas que estavam se convertendo, e aqui Atos 14, no versículo 21, diz que os discípulos, apóstolos, estavam pregando, né? Ali o apóstolo Paulo com outros pregadores estavam pregando o evangelho. 21, eles pregavam as boas novas. Diga comigo, boas novas. A gente pensa boas novas significa boas notícias, né? Boas novas no original significa boas novas, irmãos. Entendeu? Isso é lindo. Entendeu? Mas evangelho, a palavra para evangelho no original significa notícia agradável. Mensagem agradável. Aí alguém fala, tá vendo, pastor? O evangelho é isso, é só coisa boa. Por que que é uma mensagem agradável? Porque você estava condenado ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para que você tenha a vida eterna. Amém. Olha que notícia maravilhosa. Isso é o evangelho. E é claro que isso começa aqui, o reino de Deus, a Bíblia diz que é paz. Por quê? Porque é você enfrentar um sofrimento, mas com paz. É você passar pela circunstância difícil, mas dando glória a Deus por saber que Deus está no controle, que vale a pena, que Ele não perdeu o controle, que Ele sabe do que Ele está fazendo, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E por isso você consegue passar pela adversidade com paz. E aqui, quando ele fala, olha, eles estavam pregando as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Olha só, eles voltaram para consolidar aqueles discípulos, fortalecê-los, encorajá-los para que eles permanecessem na fé, com uma mensagem. Qual era a mensagem? Aí diz aqui, ó, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Vamos repetir isso junto? Diga assim comigo, é necessário que passemos por muitas tribulações. Não, diga isso mais forte, com mais convicção. Muitas tribulações. Muitas tribulações. Para entrarmos no reino de Deus. Há muitos anos que eu prego que eu não creio no evangelho de ataraxia. O que é ataraxia? Uma corrente filosófica da antiguidade que pregava uma vida sem problemas. Eu creio, irmãos, que servir a Jesus é uma disposição para o sofrimento. E quando você tem uma disposição para o sofrimento, tudo muda na sua vida. Tudo. Por que eu falei que se você tivesse aplicativo, a sua vida é outra? Porque imagina você, um cara que começa a trabalhar e ele vai na entrevista de emprego no primeiro dia, o cara vira para ele e fala assim, ó, é o seguinte, o salário aqui é pequeno, entendeu? Eles não pagam no dia, então nem se iluda. Não é o quinto dia, não. Às vezes no sétimo, 10º, às vezes atrasa 15 dias, 20 dias, viu? Estou logo avisando. Outra coisa, tem almoço aqui para você todo dia, mas a comida é ruim. Pensa numa comida ruim. Estou logo te avisando. Aí o cara olha e fala, não, mas eu estou precisando de um emprego, eu vou ficar mesmo assim. Aí ele fica. Aí no primeiro dia, quando ele vai pro horário do almoço, ele já vai com aquele medo, né? Ele vai, rapaz, essa comida é ruim, bicho. Pelo amor de Deus, né? Aí ele pega a comida e quando ele come, ele olha e fala, ué, mas até que não é tão ruim assim não. Pensei que a comida fosse ruim, o cara falou ontem, fez tanta propaganda que eu pensei que fosse a pior. Ah, é boa a comida, dá pra comer, é legal. Aí chega no dia do pagamento, ele já faz logo as coisas dele contando que ele não vai receber o pagamento, vai atrasar muito. Vou logo me programar aqui para pelo menos uns 20 dias de atraso. Ele falou que atrasa até 15, eu vou botar aqui 20 dias de atraso. Aí no dia do pagamento ele recebe. Como ele vai ficar? Super feliz, né? Cara, olha só. Que coisa boa, recebi em dia. O cara falou que eu ia atrasar o pagamento.
O que eu estou falando? Quando você tem uma disposição para o sofrimento, Jesus chamou os discípulos, ele não iludiu eles não. Ele disse, olha, vocês vão ser mais perseguidos do que eu. Jesus tem um momento que diz para os discípulos assim, ó, se eles te odiaram, se eles me odiarem, eles vão odiar mais ainda vocês. Imagina. Os discípulos tinham uma disposição para sofrer. E isso faz com que você seja grato em todas as situações. Isso faz com que cada vez que Deus te abençoa com uma coisa, você consegue olhar e falar, meu Deus, é muito melhor do que eu mereço. O meu sogro, o seu Brisamar, ele costuma responder assim, né? Quando você cumprimenta e pergunta ele assim, como é que está o senhor? Ele, muito melhor do que eu mereço. Isso é uma verdade, irmãos. Quando nós temos a disposição para sofrer, fica fácil quando o sofrimento vem. Sabe por quê? Você está preparado para ele. Por isso você passa por ele, adorando a Deus, glorificando a Deus, sabendo que Deus está no controle, Deus tem um projeto. E que isso aqui é tão pequeno diante da eternidade. Que o meu sofrimento leve e momentâneo está produzindo para mim uma glória de peso eterno. Tomara, tomara. Oxalá, como diz algumas versões antigas, traduções antigas da palavra, quando fala tomara, né? Tomara, oxalá, que você consiga hoje instalar na sua vida esse aplicativo e dizer, Senhor, que o Senhor me permita estar pronto para o sofrimento que vier na minha vida. Entendendo que o Senhor está no controle. Entendendo que por causa do Senhor vale a pena. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas? Porque a gente não tem disposição para sofrer. A gente não quer vencer o nosso orgulho, a gente não quer sofrer o dano. Porque quando você tem disposição para sofrer, você perdoa. Quando nós tivemos a nossa saída do ministério que nós éramos anteriormente, e vocês, a maioria que conhece a história, foi um momento doloroso para nós. Nós oramos durante 50 dias, jejuamos, pedindo que Deus fizesse alguma coisa, mas nunca pedimos para Deus nos tirar de lá. E quando os pastores nos procuraram e pediram para a gente sair, disseram que era melhor que a gente saísse, nos abençoaram, falaram que estava nos abençoando para a gente sair em paz, na bênção, e temos gravado isso. Porque hoje muitas pessoas dizem que nós saímos em rebeldia, mas nós temos a gravação dos pastores nos abençoando e dizendo para nós que não estavam dispostos a terem na igreja um ministério que crescesse mais do que a igreja. E que então era melhor a gente sair. E nós saímos debaixo dessa palavra, desse entendimento. E muitas pessoas que nunca nem sequer souberam se voltaram contra nós. Mas eu quero dizer para você que a nossa disposição em sofrer, ela tem que estar... Nós precisamos estar dispostos a amar essas pessoas, a perdoar essas pessoas. Perdoar. Há uma semana atrás tinha 2 almoçando lá em casa. 2 dessas estavam lá sentadas na minha mesa. Sabe por quê? Porque eu decidi perdoar. Eu decidi amar independente disso. Mesmo sabendo coisas que são ditas, mesmo sabendo que são pessoas que simplesmente não querem mais nem ter relacionamento com a gente. Por quê? Por causa de algo que elas ouviram ao nosso respeito, porque elas nunca nem nos ouviram. E hoje eu olho para tudo isso e eu digo, Senhor, isso faz parte do pacote que o Senhor convidou que eu tivesse aqui na terra. Essas perseguições. Aí eu começo a conversar com pastores em tudo quanto é lugar que eu vou, meu irmão, e eu vejo que a história é basicamente a mesma. A maioria dos ministérios você vai conhecer, vai, rapaz, começou desse jeito. Saí lá, fui excomungado, não sei o que aconteceu, me expulsaram, alguma coisa aconteceu lá e eu saí e falaram e publicaram e disseram. Esses dias eu estou conversando com um pastor de jovens amigo meu que aconteceu isso, saiu lá do ministério que ele estava e ele disse que até no rádio lá na televisão foram botar coisa lá contra ele. Falei, essas coisas faz parte. A gente precisa de um testemunho lá na frente. E esse testemunho faz parte. Hoje o cara que está me acompanhando, nos dando cobertura espiritual, né? Que é um pastor que está sendo meu discipulador, que tem me acompanhado lá de Curitiba, que é o Farley. Ele é discípulo do Luciano Subirá e quando eu estive lá em Curitiba, ele falando a respeito de como foi, porque hoje o Luciano Subirá a gente olha, muito respeitado, mas ele dizendo como foi há anos atrás, quando começou o ministério. Quantas pessoas ali rotuladas de rebeldes. O próprio Luciano Subirá enfrentou tantas coisas. Então, irmãos, a nossa disposição para sofrer tem que nos levar a entender que
que a gente vai passar por essas coisas mesmo. Que é necessário que venham as perseguições, as injúrias, as calúnias. Que venham essas coisas. Mas que o nosso papel é amar independente disso. É orar como eu oro todos os dias. Todos os dias. Esses dias atrás, agora foi o aniversário do pastor. Que era o meu pastor lá na antiga igreja. E eu mandei uma mensagem para ele. Não tive como mandar no Facebook porque sou bloqueado e no WhatsApp também não, porque fui bloqueado. Faz parte. Mas eu mandei um SMS, porque eu sei que ele recebe SMS. E eu falei que apesar de todas as coisas, eu amo e sou muito grato a Deus por todos os anos que eu vivi lá. E eu oro quase todos os dias por ele e por aquela igreja. E isso é uma realidade. Constantemente eu estou diante do Senhor orando, dizendo: Senhor, abençoa a vida deles. Abençoa aquele ministério, Senhor. E esses dias, essa semana, eu conversando com alguém, e eu falei que eu oro e que eu creio numa restauração, não mais de discipulado, porque não é o que eu quero para a minha vida hoje, mas eu creio numa restauração de relacionamento. Eu falei para essa pessoa, eu creio que eu ainda vou pregar lá de novo naquela igreja. E aí essa pessoa regalou o olho e falou: não, eu não oro por isso não. Eu falei: eu oro. Ele: não, mas você não pode. Eu falei: posso, eu oro, eu creio nesse nível de restauração. E ele ficou chocado comigo. Mas eu pensando comigo ali, eu falei: Deus, eu preciso estar disposto a entender o nível do perdão. Enquanto muitas pessoas lá estão proibidas de terem relacionamento comigo, eu não tenho problema nenhum. Esses dois aqui, ó, estavam lá no evento esses dias. Sabe o que eu acho? Nenhum problema para mim, irmão. Diante de Deus eu digo isso para você hoje. Hoje eu penso assim, tá? Não pensava assim há 2 anos atrás, não. Mas hoje eu penso assim. Enquanto pessoas de lá não podem se aproximar de mim, como eu mandei a mensagem para um essa semana: estou com saudade de você, que dia que você vai vir aqui no meu apartamento para conhecer e para tomar um café comigo? E ele me respondeu que Deus sabe quando é que ele vai tomar esse café. Sabe por quê? Porque ele pensa que hoje se aproximar de mim é muita deslealdade com o pastor dele. E eu pensei: que cristianismo é esse, irmãos? Eu falei: eu não tenho problema nenhum deles, nenhum de vocês. Se tiver um evento lá, vai ter um congresso de casais, de jovens, o que quer que seja. Pastor, eu quero ir lá em qualquer lugar, meu irmão. Se você quiser ir num congresso lá na São Sebastião, pastor, você me libera para ir, pelo amor de Deus. Não, e eu estou falando isso sério, irmãos. Você está entendendo? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero ser um pastor que vai ter que dizer para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não, não come isso não, não vai aqui não, não lê esse livro não, não assiste essa pregação desse cara não, bloqueia essa pessoa no Facebook, não lê o que ele está postando não. Não adianta, meu irmão, a gente vive num mundo bombardeado de informação. Não adianta eu querer controlar o que você vai receber não, porque você vai ver gente lá falando no Facebook, postando, vai ver vídeo, vai ver pregação. Não adianta. Eu quero ser um pastor que consegue levar as pessoas a entenderem que elas precisam selecionar o alimento que elas estão recebendo. Que você vai analisar tudo, que vai reter o que é bom. Que um dia você vai ouvir uma pregação do cara e vai dizer: olha, esse cara aí prega legal, até que eu concordei em alguns pontos, mas isso aqui eu também não concordo com ele não, eu discordo. Inclusive de mim. Porque eu penso que isso é maturidade. Mas a sua disposição para sofrer, ela tem que estar disposta a você amar o seu inimigo. Amar o que te persegue, orar por ele. Pastor, não é fácil, não é mesmo. Então eu vou te dar um conselho: ora por ele. Porque eu duvido você orar por alguém que você odeia e você continuar odiando essa pessoa. Você começa a orar por ela todo dia, que você vai ver que daqui a pouco você está amando. Porque você não pode mandar no seu coração, mas você pode mandar na sua oração. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. E você vai ver que através da sua oração, o seu coração vai ser transformado. É fantástico aquele vídeo daquela mãe que tem na internet. Já viu aquele vídeo daquela mãe perdoando o assassino do filho dela? Que ela fala na frente dele que ela é uma serva de Deus e que ela vai orar por ele, mas que ela perdoa ele por ele ter matado o filho dela. É essa disposição para sofrer, irmãos, que nós precisamos ter. Para sofrer o dano, para sofrer a perda, se for por amor a Cristo. Se for por amor ao Evangelho, se for para obedecer o princípio da palavra de Deus, eu preciso estar disposto a sofrer. Ah, ficar solteiro é difícil demais, pastor. Ficar sem pegar ninguém, sem beijar ninguém, sem agarrar ninguém, sem comer ninguém, é difícil. É difícil mesmo, irmão.
Você tem que estar disposto a sofrer. Por amor a Cristo vale a pena. Escolha esperar. Vai chegar o seu momento, meu irmão. E aí você vai se lambuzar. Nenhum solteiro disse aleluia. Disposição para perdoar. Disposição para renunciar. Disposição para cuidar. Para cuidar de alguém que não dá o retorno. Como assim não dá o retorno, pastor? Aquela pessoa que você está cuidando, você está investindo, você está acreditando e parece que não está adiantando nada. Nós precisamos ter essa disposição, porque Jesus teve. E Ele nos ensina isso. Ele nos ensina isso. Então hoje eu quero dizer para você, vale a pena ter a disposição para sofrer. Que você tenha esse aplicativo instalado na sua vida hoje. Porque amanhã, quando você passar por um problema, você vai lembrar, opa, mas eu já estou disposto mesmo. Por amor ao Senhor, vale a pena. Vou glorificar a Deus aqui, vou agradecer a Deus. Porque vale a pena. Nós ainda não temos data show, mas se tivesse eu ia passar um vídeo para vocês. Ia passar um vídeo para vocês que muito me impactou no ano passado. Aquele cara da videira. Que perdeu a esposa depois do parto. E ele gravou esse vídeo poucos meses depois. Contando como a esposa dele partiu para o Senhor. E que ele ficou com um filhinho sozinho, mas que ele continuou confiando no Senhor. E que ele vai servir ao Senhor como nunca. Que ele vai adorar a Deus como nunca. Porque ele sabe que Deus está no controle. Se Deus levou a esposa dele, é porque Deus tem um propósito. E eu quero dizer para você, a disposição para sofrer, ela tem que estar dentro de nós muito viva todos os dias. Porque importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sei que lá na frente vai chegar o dia em que não vai ter mais problema. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais noite. Não vai ter mais Dilma governando, não vai ter mais dólar subindo. Não vai ter mais aumento, irmão. Não vai ter mais, entendeu? Gasolina subindo e o dinheiro, o salário descendo. Não vai ter mais dor de dente, dor de barriga, hemorroida, não vai ter mais. Não vai ter mais problemas, irmãos. Não vai ter mais fofoca, não vai ter mais TPM, irmão. Sabe? Não vai ter mais. Chegará o tempo em que toda essa dor vai ser cessada. A Bíblia diz isso. Eu anseio por esse momento, amém? Mas eu quero dizer algo para você. Enquanto estivermos nessa terra, tem aflição, tem problema, tem dor, tem dificuldade, tem perda. Tem calúnia, tem difamação, tem gente que não te compreende, que vai falar mal de você, que vai te julgar, que vai ser falso com você. Tem Dilma. Olha o Irineu lá. Tem Dilma. Irineu. Tem isso, irmãos. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem o Espírito Santo para te fortalecer. Para que você passe por todas essas circunstâncias, glorificando a Deus, adorando ao Senhor. E dizendo, Deus, aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Eu sei em quem tenho crido e eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Seja como for, curado ou doente, com dinheiro ou sem dinheiro, com problema ou sem problema, o importante é que você esteja firmado no Senhor e com a expectativa certa, não de que vai dar tudo certo, mas que com Jesus, ainda que dê errado, está dando certo, porque eu estou com Jesus. Amém? Amém? E eu queria que você orasse comigo nessa hora. Fica de pé no seu lugar. Sabe, só tem uma pessoa que pode nos fazer ter essa disposição. E o nome dessa pessoa é Parakletos, no grego. Sabe o que significa Parakleto no grego? Consolador. Por que o Espírito Santo foi chamado de Consolador, irmãos? Porque nós precisamos de consolo para atravessar esse mundo. Precisamos de um consolador para atravessar esse mundo. E eu quero dizer para você que o que fez o apóstolo Paulo ter essa disposição toda para ser, para ser açoitado, para sofrer naufrágios, para viajar desse jeito, para passar fome, todas as circunstâncias que ele passou, não só ele, mas todos esses discípulos, esses apóstolos, o que fez eles terem essa disposição foi a presença do Espírito Santo na vida deles. Porque Ele é Paracletos, o Consolador. Ele é aquele que Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o seu Espírito, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Quando você é cheio do Espírito Santo, muitas coisas acontecem na sua vida. Uma delas é que você fala em novas línguas. É uma evidência. E isso também é uma ferramenta para atravessar os momentos difíceis. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de paz, de alegria, independente das circunstâncias. O que faz um homem como Horatio Spafford, que foi aquele cara que perdeu as 4 filhas no naufrágio e compôs um hino dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O que faz um homem desse declarar que é feliz com Jesus, mesmo diante da perda das 4 filhas, era uma disposição para sofrer, que só o Espírito Santo pode nos dar, porque Ele é o nosso Consolador. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola, Ele é o Consolador. Oh! Que Deus possa estar lá na sua vida hoje, o Espírito Santo possa estar lá hoje, uma disposição para sofrer, um coração que consegue entender que a vida não vai ser desenho animado, a vida não vai ser a ilusão do conto de fada, tudo lindo, tudo fácil, não. São desafios, são circunstâncias difíceis, são adversidades, são problemas, são perseguições, são calúnias, são injúrias, são tantas coisas que acontecem, mas ainda assim nós atravessaremos esse vale da sombra da morte, sabendo que não estamos sozinhos, que Ele está conosco, e que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que guia-nos, é aquele que nos fortalece na adversidade, é aquele que nos dá esperança, não uma esperança terrena, mas uma esperança da eternidade, porque a nossa maior recompensa não está aqui, a nossa maior recompensa está no céu, está na eternidade. Essa terra passará, e ela passará mais rápido do que a gente imagina, mas a eternidade, a nossa recompensa está na eternidade. Fale com Ele nessa hora, fala: Deus, me dá disposição para sofrer. Peça isso a Ele hoje. Peça disposição para sofrer. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser falar com Ele a respeito dos problemas que você tem vivido, fale. Mas peça a Ele hoje disposição para sofrer, disposição para abrir mão do que for preciso, disposição para renunciar à sua vontade, para que não seja feita a tua vontade, mas a vontade dEle. Disposição para padecer se for preciso, porque a nós foi dado o privilégio não só de crer, mas também de padecer por amor a Ele. Disposição para sofrer, para ser perseguido, para ser mal compreendido, para ser expulso, para ser bloqueado, para ser mal falado. Disposição para fazer o que for preciso, para deixar o que for preciso. Disposição para ser decepcionado, para ser abandonado. Oh, Papai, Consolador, enche as nossas vidas, enche o nosso coração da Tua paz, da Tua justiça e da Tua alegria, a alegria do Espírito Santo. Oh, Consolador, Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso amigo fiel. Oh, da rabachata caia lava subere calavalas, erete cantará lava sube cantarás, loca tubiande de calava subiará, xerete calabas, araba candere charadara lava, do de suyande de calava suyande de. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos do Teu consolo, da Tua alegria, da Tua certeza, Senhor, de que contigo tudo vai dar certo. Não aos nossos olhos, Senhor, não do nosso jeito, mas do Teu jeito. E que a Tua vontade é sempre melhor do que a nossa, Papai. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, Senhor. A Tua vontade é melhor do que a nossa. Arabadabashore bereres, Arabacanta yamalas, Rete cante berebe shabalabalas. Oh Deus, disposição para perder, Senhor, para perder todas as coisas que forem necessárias, disposição para renunciar, Deus. Disposição, Senhor Deus, para renunciar.
disposição, Senhor. Instala em nós essa disposição, Deus. Disposição, Deus, para nos alegrar nos sofrimentos, para nos gloriar nas perseguições, porque quando estamos fracos, então somos fortes, Senhor. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, tudo pertence a Ti, Deus. Só a Ti, Deus. Pertence a Ti, Senhor. Oh, Deus. O que eu quero ser. Disposição, Deus, para sofrer. Disposição para ir à cruz todos os dias. Disposição para abrir mão do que for preciso, Senhor. Disposição para renunciar ao nosso ego, Deus. Disposição para renunciar, Senhor, a nossa reputação, Papai. Disposição para renunciar ao nosso orgulho, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Oh, malalalala, checa, labalaya, sudere, canta, labalá. Abalaba, sudere, calababa, seberere, calalala. Abalaba, checa, lababá. Pertence, Senhor. Meu coração te pertence. Receba o ânimo na sua vida hoje. Meu coração Receba o refrigério de Deus. Ele refrigera a nossa alma. Meu coração Receba a certeza de que com Ele vale a pena sofrer, vale a pena pagar um preço, meu coração vale a pena abrir mão na nossa vida, vale a pena abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, meu coração vale a pena renunciar à nossa vontade, vale a pena renunciar ao nosso ego, vale a pena renunciar aos prazeres dessa terra, papai, pelos prazeres do céu, Deus. Vale a pena, Senhor. Vale a pena, Senhor. tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Aleluia. Eu creio que você vai sair daqui hoje com esse aplicativo instalado na sua vida. Disposição para sofrer. O Espírito Santo me fala de pessoas aqui, mais de um.